Fala galera, beleza? Tudo tranquilo? Eu espero que sim. Hoje eu trago para vocês uma questão de regra de três composta, tá certo? Regra de três é um tema da matemática básica e certamente vai cair no concurso da PM, tá? Sempre cai esse assunto, quer seja a regra de três simples, quer seja a regra de três composta, mas regra de três é um tópico que sempre cai. Então, para estar tirando as dúvidas de vocês em relação a esse assunto hoje, eu trouxe essa questão aqui, onde a gente vai estar resolvendo ela e comentando algumas coisas interessantes, tá? Por quê? A gente pensa que regra de três sempre se faz do mesmo jeito, mas não. A gente tem que ter muito cuidado na hora de resolver uma regra de três. Por quê? Porque muita gente resolve a regra de três sem antes analisar as grandezas envolvidas. A gente vai ver nessa questão que se você fizer a regra de três e não fizer uma boa análise das grandezas envolvidas, se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, a gente vai errar a questão, tá? Então, primeira coisa, vamos aqui definir. O que são duas grandezas diretamente proporcionais? Duas grandezas são diretamente proporcionais quando, ao dobrar uma, a outra também dobrar o seu valor. Ao triplicar uma grandeza, a outra também triplicar o seu valor. Ou o oposto, quando você diminui uma pela metade, a outra também cai pela metade. Se você diminui uma em um terço, a outra também cai o seu valor em um terço. Ou seja, as duas grandezas são diretamente proporcionais quando o aumento de uma acarretar o aumento da outra na mesma proporção. Tá? Não basta apenas um aumentar e outro aumentar, tem que aumentar igual, na mesma proporção. Se uma dobra, a outra dobra. Se uma diminui pela metade, outra cai pela metade. Tá? Então, uma coisa acarreta a outra, tá? O aumento de uma leva ao aumento da outra, ou a diminuição de uma leva à diminuição da outra, sempre na mesma proporção. Então, tem duas grandezas diretamente proporcionais nesse caso. Agora, se quando você tem duas grandezas e ao dobrar uma, a outra cair pela metade, essas duas grandezas elas são inversamente proporcionais. Ao triplicar uma, a outra reduzir-se a um terço, elas são inversamente proporcionais, ou seja, o aumento de uma leva à diminuição da outra, tá? Numa proporção inversa aí, tá certo? Eu duplico uma, a outra cai duas vezes, tá? Uma cai pela metade, a outra aumenta o dobro. Então, quando um aumenta e a outra diminui na mesma proporção, ou melhor, na proporção contrária, né? Elas são inversamente proporcionais, tá? E aí, quando elas são diretamente eu faço de um jeito, quando elas são inversamente eu faço de outro. Beleza? Então eu vou sair aqui vou aqui pro cantinho da tela para a gente poder resolver essa questão aí. Beleza? Vamos lá? Então, olha só. Para configurar a rede de uma empresa, três técnicos em comunicação planejam trabalhar 8 horas por dia em 5 dias. Primeiro, vamos ler a questão, vamos tentar entender, tá? E depois a gente vai partir para uma outra leitura já para resolver a questão. Então, continuando aqui, ó, para configurar a rede de uma empresa, três técnicos em telecomunicação planejam trabalhar 8 horas por dia em 5 dias. O dono da empresa solicitou que o serviço fosse realizado em apenas 2 dias. Quantos técnicos mais terão que ser contratados para realizar o serviço a tempo, trabalhando 10 horas por dia? Então, primeira coisa, pessoal, é o seguinte, ó, vamos tentar entender aqui a questão primeiro. A primeira coisa é você interpretar a questão. Então, eu tenho, é, tenho uma empresa, tá? E essa empresa ela precisa ter a sua rede configurada. Provavelmente a rede de computadores, mas isso aqui não vem ao caso. Três técnicos, tá? Em telecomunicações planejam trabalhar 8 horas por dia. Então vamos colocar aqui essas informações aqui, ó. Três técnicos, vamos sublinhar aqui, ó. Três técnicos
planejam trabalhar 8 horas por dia em 5 dias, ok? O dono da empresa solicitou que o serviço fosse realizado em apenas 2 dias. Então, achou que 5 dias é muito? Não, tem que ser feito em 2 dias. Então, obviamente, vai ter que mudar alguma coisa aí. Aí vem a pergunta. Aqui, ó. Deixa eu anotar aqui, ó. O dono da empresa solicitou que o serviço fosse realizado em apenas 2 dias. Então, solicitou que o serviço fosse realizado em apenas 2 dias. Quantos técnicos... Agora vem uma coisa muito importante. Olha aqui, ó. Quantos técnicos mais... Aqui, ó. Quantos técnicos mais terão que ser contratados para realizar o serviço? Terão que ser contratados para realizar o serviço a tempo, trabalhando 10 horas por dia. Então, olha aqui, ó, o que eu frisei aqui, quantos técnicos mais? Esse é o tipo de questão na qual vocês vão perceber o seguinte. Eu vou dar um spoilerzinho da resposta, tá? Não tem aqui essa tal resposta errada, mas poderia estar. Que é o seguinte, você vai calcular a quantidade de técnicos para fazer esse serviço, beleza? Só que não é essa a pergunta, ele quer saber quantos técnicos a mais ele vai ter que contratar. Então, se ele já tem 3, vamos supor que ele vai ter que contratar mais, sei lá, precisar de 8 técnicos. Então, se ele já tem 3, vai precisar de mais 5. Entendeu? Se ele já tem 3, vai precisar de 4, então vai precisar de mais 1. Então, ele quer saber quantos a mais eu vou ter que contratar. Então, muita atenção, muito cuidado na hora de resolver uma questão como essa. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Falamos bastante. Agora, vamos partir para a resolução da questão. Beleza? Então, eu começo montando uma questão de regra de 3, colocando as grandezas. E nas pontas, ou na ponta do lado esquerdo ou no lado direito, eu costumo colocar aquela grandeza que vai ter a minha variável. Aqui, ó, a pergunta é quantos técnicos mais? Então, a grandeza que vai ter variável é técnicos, que eu vou representar aqui pela letra T. Então, olha só, ó. Então, vou deixar aqui do lado esquerdo. Normalmente, eu coloco do lado esquerdo, poderia ser do lado direito também, mas nunca coloque no meio, tá certo? Então, técnicos vai representar a quantidade, T vai representar a quantidade de técnicos. Quais são as outras grandezas que eu tenho aqui? Planejam trabalhar 8 horas por dia. Então, horas por dia é outra grandeza, tá? Em 5 dias. Então, dias é uma outra grandeza, tá certo? Então, são as 3 grandezas que eu tenho aí. E isso caracteriza a regra de 3 composta. A regra de 3 composta ela tem mais de 2 grandezas, tá? Até 2 grandezas eu tenho a regra de 3 simples. Passou de 2 grandezas, já tem a regra de 3 composta, tá bom? Então agora a gente vai montar, olha como é que é simples, ó. 3 técnicos, então embaixo do T você vai colocar o 3. Planejam trabalhar 8 horas por dia, então embaixo de H/D eu coloco 8. Em 5 dias, então embaixo do D eu coloco o 5, ok? O dono da empresa solicitou que o serviço fosse realizado em apenas 2 dias, então na linha de baixo, embaixo do D, eu coloco o 2. Quantos técnicos mais? Então, muita atenção aqui, ó. Eu vou colocar aqui a minha variável, que nesse caso aqui é x, tá? Que é o que eu quero descobrir. Porém, a pergunta dele é quantos técnicos mais? Quando eu achar o valor de x, essa não vai ser a resposta. A resposta vai ser a diferença entre esse valor e 3, tá? Porque ele quer saber quantos a mais eu vou ter que contratar. Então, muito cuidado, galera. Às vezes a gente erra a questão porque interpreta errado a questão, tá? Para resolver uma questão de matemática, digamos assim, vamos dizer assim, 70% interpretação, tá? Os outros 30% é conhecimento, tá? Talvez mude um pouco essa porcentagem, mas é isso daí. Se você tem conhecimento, mas você interpretou errado a questão, você organizou os seus pensamentos errados, fatalmente você vai errar a questão. Então vamos continuar aqui, ó. Quantos técnicos mais terão que ser contratados para realizar o serviço a tempo, trabalhando 10 horas por dia?
Então, embaixo do H/D eu coloco 10, tá? Então vai ficar um vídeo um pouco longo, porém a gente está trabalhando bastante conceitos importantes aqui para te ajudar no dia da sua prova, ok? A sua prova para a PM. Vamos lá? Então tá montada a minha regra de 3 aqui. Agora eu vou passar para o ponto crucial, talvez o mais importante da questão, né, de toda a questão de regra de 3, que é analisar as grandezas, se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. A conta em si é a coisa mais fácil que tem, tá? A gente vai ver que a conta é simples, tá? E é só conta. Mas se você armar ela errado, já era. Então vamos analisar aqui agora o que está acontecendo com as grandezas. Como é que eu vou fazer isso? Eu sempre vou fixar, tá, a grandeza aqui, ó, que tem a variável, no caso aqui, técnicos, né? E vou fazer a comparação das outras em relação a ela. Então eu vou comparar horas trabalhadas com técnicos. E depois eu vou analisar dias com técnicos, tá certo? E sempre que eu estiver trabalhando com uma, a outra vai ser considerada constante. Como é que vai funcionar isso? Ó, vamos lá. Eu vou considerar constante aqui, por enquanto, dias. Então, é como se dias, em vez de ter mudado de 5 para 2, é como se tivesse permanecido aqui 5. Continuado sendo 5, tá? Essa é a ideia que a gente vai ter. Então, outra forma de pensar é você esquecer a variável dias, por enquanto. Pensar somente nessas duas aqui, técnicos e horas por dia, tá? Então, olha o que vai acontecer, ó. Pensa comigo, o que está acontecendo com as horas por dia? Os técnicos estão trabalhando de 8 para 10. Então, o número de horas por dia, ele está aumentando. Então, eu vou colocar aqui, temporariamente, uma setinha para cima. Então, o número de horas por dia passou de 8 para 10. Então, está aumentando, tá? De 8 passou para 10, aumentou. O que acontece? Se os técnicos eles estão trabalhando 8 horas, passaram a trabalhar 10 horas, em tese você precisará de menos técnicos para fazer o serviço, tá? Nos mesmos 5 dias. Lembrando que estou considerando agora dias como constantes, tá certo? No mesmo tempo, nos mesmos 5 dias. Por quê? Porque estão trabalhando mais horas por dia, então a tendência é que se utilize menos técnicos. Agora perceba o seguinte, uma setinha está para cima enquanto a outra está para baixo, tá certo? Significa que essas duas grandezas aqui, elas são inversamente proporcionais, tá? É só você ver a ordem das setinhas, o sentido das setinhas, tá? Então, se elas são inversamente proporcionais, o que eu vou fazer? Eu vou identificar essa daqui, ó, com um I. Vou colocar um I aqui, I de inversamente proporcional, ok? Coloquei um I aqui. Agora eu vou considerar essa grandeza fixa, constante, e vou analisar essa e essa, técnicos e dias, tá? O que está acontecendo com o número de dias? Eles querem inicialmente passar de 5 para 2. Então, o número de dias está diminuindo de 5 para 2. Se o serviço precisa ser feito em menos tempo, precisa ser feito em menos dias, eu também vou precisar de mais técnicos para fazer o serviço, tá? Essa é a lógica. Então, novamente, eu tenho uma setinha para baixo, uma setinha para cima. Obviamente, eu tenho novamente duas grandezas inversamente proporcionais. Então, aqui vai ser um I de novo. Beleza? Então, na hora de montar, você vai fazer o quê? Onde está I, você vai inverter. Beleza? Então, vai ficar assim, ó. 3 está para X, assim como, ó, aqui tem I. Então, o 10 vem para cima e o 8 vem para baixo. Vezes, aqui também tem I. Então, o 2 vem para cima e o 5 vem para baixo. Então, está montada a minha proporção aqui agora, tá certo? Então, a teoria de regra de 3 já passou, já foi. Então, agora eu tenho que resolver a regra de 3, beleza? Então, agora é só fazer a continha aqui, ó. 10 vezes 2 vai ficar... Então, 3 está para X, assim como 10 vezes 2 dá 20. 8 vezes 5 vai dar 40. Beleza. Então, agora eu tinha aqui um produto, agora eu tenho apenas uma proporção aqui. 3 está para X, assim como 20 está para 40. Então, agora é só você multiplicar cruzado. Porém,
eu posso simplificar aqui, cortando esse 0 com esse 0 e dividindo aqui o 2 e o 4 por 2, simplificando a fração, tá certo? Então, vai ficar assim, ó. 3 está para x, assim como 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Então, 3 está para x, assim como 1 está para 2. Agora, eu tenho uma proporção muito mais simples, com valores bem menores. E aí, em toda proporção, eu sempre posso multiplicar cruzado. Portanto, você vai ter o seguinte: uma vez x é x igual a 3 vezes 2, 6. 6 o quê? 6 técnicos. Porém, observe que eu não tenho essa resposta. Mas, se eu tivesse e marcasse, eu teria errado. Porque a pergunta é: quantos técnicos mais terão que ser contratados? Bom, eu já tinha 3. Eu vou precisar de 6. Vou precisar contratar quantos mais? Exatamente, vou precisar contratar 3 a mais. Então, a resposta correta e alternativa é. Beleza? Então, conto com o teu like se você gostou desse vídeo. Compartilha aí com outras pessoas e eu te vejo na próxima. Valeu!